Vamos falar de risco cirúrgico. Eu sou Thaísa, médica cardiologista, mestre em ciências cardiovasculares e professora universitária. Se você vai fazer alguma cirurgia, veja esse vídeo até o final, curte e compartilha com quem mais você acha que precisa saber disso e me siga para mais dicas de saúde. Primeira informação super importante e que incrivelmente muitos pacientes não sabem. Os exames que o cirurgião solicita, junto com o pedido de risco cirúrgico, devem ser feitos antes da consulta de risco cirúrgico e levados para o cardiologista. Na verdade, o risco cirúrgico também pode ser feito por um clínico, pelo anestesista, não é só exclusivo do cardiologista, mas acaba meio que sendo direcionado para essa especialidade específica na maioria das vezes. Segundo, é importante no pedido de risco cirúrgico ter as informações sobre a cirurgia que será feita e também detalhes sobre anestesia, se possível. Eu recebo muitos pedidos de risco cirúrgico só tendo lá a indicação pré-operatório. Terceiro, não deixe para ir na consulta de risco cirúrgico muito perto da cirurgia, porque pode ser que na avaliação a gente ache a necessidade de outros exames complementares. E isso pode acabar atrapalhando e tendo que postergar a cirurgia. Na consulta de risco cirúrgico, a gente vai basicamente avaliar o risco da cirurgia, por isso é importante a gente saber os detalhes da cirurgia, pelo menos alguns detalhes, e o risco do paciente. Daí a gente junta as duas coisas. Para avaliação do risco do paciente, a gente vai perguntar se o paciente tem algum sintoma atualmente, principalmente sintomas cardiovasculares, como dor no peito, falta de ar, desmaios, a sua capacidade funcional, que é quanto de exercício que ele consegue fazer, o seu histórico de doenças, de comorbidades, e se elas estão bem controladas, a relação das medicações que ele faz uso. Isso inclui não só remédios normais, mas também suplementos, chip da beleza, anabolizantes, alguns fitoterápicos, por exemplo, ginkgo biloba, altera a coagulação, então tem que ser suspenso alguns dias antes da cirurgia. Isso porque alguns remédios, de fato, precisam ser suspensos ou no dia anterior ou 2 dias antes. Tem medicação que tem que ser suspensa 21 dias antes. É feito também o exame físico do paciente, com a medida da pressão arterial, da frequência cardíaca, a ausculta cardíaca, pulmonar, a avaliação do abdômen, avaliação dos membros inferiores para ver se tem algum edema, se tem alguma coisa, porque a gente vai juntando todas essas informações para conseguir chegar na avaliação do risco do paciente. E complementando ele com os exames complementares, que geralmente tem o exame de sangue, avaliando a coagulação, a função renal, algumas comorbidades que o paciente tem, né, para a gente ver se está ali controlada, né, se o paciente é diabético, avaliação da glicemia, se ele tem hipotireoidismo, hipertireoidismo, hormônios tireoidianos para ver se eles estão bem controlados. Muitas vezes é solicitada a radiografia de tórax, apesar de que para algumas cirurgias nem precisaria, mas acaba que se hoje em dia ficou de praxe para praticamente todas a gente fazer a radiografia de tórax. Exame de urina só em casos de doenças urológicas, de cirurgias urológicas. Lembrando que liberar um risco cirúrgico é uma responsabilidade muito grande. Então, o médico vai avaliá-lo da melhor forma possível e, às vezes, a gente precisa de complementações e em uma única consulta a gente não consegue liberar o risco cirúrgico totalmente. Então, principalmente em cirurgias mais complexas, né? Não estou falando de repente, uma cirurgia de catarata, extração dentária, que hoje em dia até para extração dentária eu tenho recebido pedido de risco cirúrgico, mas cirurgias um pouquinho mais complexas, com pacientes que já têm várias outras comorbidades. É importante a gente fazer o risco cirúrgico com calma e segurança para todo mundo envolvido. Bom, se mais alguém tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que depois eu tento responder. E curte e compartilha esse vídeo com quem mais você acha que precisa saber disso.